todo o... Fala aí, time, todos bem? Bora lá. Vou dar minha opinião sobre o que aconteceu nos eventos, tá? Tivemos 8 dias de Campeonato Brasileiro e tivemos o BJJ Star. É o maior evento de jiu-jitsu tradicional, de jiu-jitsu esportivo no modelo tradicional de competição, né? No Brasil, é o brasileiro, não tem um campeonato maior no Brasil, é um dos maiores campeonatos do mundo, tá? Um dos mais fortes, e tivemos erros de arbitragem. Tivemos o BJJ Stars, um evento de luta casado, e tivemos erros de arbitragem. E aí eu vou dar minha humilde opinião, lógico, muito fácil aqui da varandinha do meu prédio, da minha opinião, sendo que eu não botei a cara pra lutar, eu não passei o nervoso, não passei o estresse, não sou eu que tô lá, mas a minha opinião é simples. Você sabe a regra, você sabe que a arbitragem é feita por pessoas, né? Não são máquinas, então é sujeita a erro. Não quer que aconteça erro na sua luta, não vai no campeonato, simples assim. Todo o esporte, a maioria dos esportes, eles são baseados em arbitragem, em notas, né? Ou em pontos, com interpretação de um ser humano. Alguns são tendenciosos, ou são maldosos, ou fazem isso com dolo, né? Com vontade de errar, porque querem puxar para o seu lado, tem algum interesse, né, naquela luta. Pode ser, gente, mas eu não tô aqui para julgar. Não sei se o cara fez por maldade, se o cara fez com uma intenção de prejudicar um ou de favorecer o outro. Eu não sei disso, tá, gente? O que eu posso dizer é que erros acontecem porque somos seres humanos. Se você não quer que aconteça um erro na sua luta, não vai pro campeonato. Porque você sabia qual era a regra, você sabia que ia ter árbitros. Cara, os árbitros erraram. Hoje no jiu-jitsu, assim como no futebol, tem VAR. Mas mesmo assim vão acontecer erros. Ou porque você está interpretando errado a regra e você não entende a regra, então na verdade eles não estão errados, ou porque realmente eles erraram. Usando o termo jurídico, que é culpa ou dolo, né? Culpa é quando o cara erra, mas ele não tinha vontade de errar, ou dolo quando ele tem a vontade de errar, eu não tenho como julgar. Se o cara simplesmente ele errou, porque ele errou sem querer, ele não quis errar, ele não queria fazer mal pra ninguém, ou se ele errou por dolo mesmo, se ele tinha algum interesse na vitória de um atleta ou de outro, ou ele foi tendencioso por algum motivo, ou se simplesmente ele errou. Foi a interpretação dele no momento e ele, com essa interpretação que ele teve, prejudicou um atleta. Eu não tenho como saber. Eu sei que os erros acontecem. Se você for na ginástica olímpica, ginástica artística, né, ginástica olímpica, cara, são notas, árbitros dão notas, e são notas às vezes muito diferentes. Esses tempos agora eu tava vendo um Instagram de surf e estavam lá dizendo que o Medina tinha sido garfado, outro brasileiro sendo garfado, quer dizer, é nota, tá? Então, cara, se você não, assim, você competindo vai estar sujeito a erros de arbitragem, né? Futebol, pode acontecer erros, a maioria dos esportes podem acontecer erros de arbitragem. Alguns esportes hoje, lógico, tem câmera, volta para ver se a bola, se estava impedido, se não estava impedido, se a bola realmente entrou, se passou da linha. Tem como analisar, mas erros sempre vão existir, tá? Então, se eu não quero que aconteça um erro, eu não posso ir no campeonato, porque assim, sempre vai acontecer um erro. Estamos sujeitos a erros, tá bom? Outro ponto comentaram de mudar as regras, né, por N motivos, ou por causa dos erros ou por causa das desclassificações. O menino na final do absoluto faixa marrom do brasileiro, ele foi desclassificado, e o Honório e o Pedro Elias também foram desclassificados. Eu não gosto de ver luta amarrada, eu não gosto de ver gente fazendo antijogo, mas cara, quem sou eu para achar alguma coisa? O cara tá lá, o Honório e o Pedro Elias são os melhores do Brasil, né? Tanto que eles estão na final, eles foram desclassificados, mas continuam sendo os melhores. Eu posso chegar aqui, né, com todo o meu direito de telespectador e falar, cara, os caras são amarrão, não lutaram, mas, cara, vou eu lá botar minha cara pra lutar? Não fui. Então, tipo assim, se eles amarraram ou não, é problema deles, né? Se a regra vai desclassificá-los ou não, é a regra. Eles, quando entraram no evento, então tem 2 pontos aí. Eu não tô aqui pra julgar a capacidade dos dois, vou dizer se eles são amarrões ou não, porque eu não tô lá na pele deles e nem tô na luta pra saber se eu ia amarrar ou se eu não ia amarrar ou se eu faria melhor. Outro ponto né, que a gente tá falando de mudar a regra, né, o assunto é meio longo, de mudar a regra. Cara, a regra não vai ser mudada assim tão fácil. Não pode, por exemplo, no meio da temporada agora, Campeonato Brasileiro, prestes a Mundial, vamos mudar a regra. Não é assim.
Tá? Se você está achando que tem que mudar a regra, as autoridades do jiu-jitsu também estão pensando no que fazer para mudar essa regra e para a regra ficar melhor. Só que ela tem que ser mudada durante ou de ano em ano ou a cada 2 anos ser reavaliada a regra para poder ter uma mudança, apresentar, porque as pessoas estão treinando, os tops do mundo estão treinando dentro da regra que já está estabelecida. Ele já tem um esquema de luta, né? Um esquema é ótimo. Ele já tem uma estratégia de luta pensando, porque parece que é esquema alguma coisa traiçoeira. Ele já tem um esquema, uma estratégia, uma tática de luta que se mudar a regra agora pode comprometer muita gente que veio treinando 1 ano após o Mundial para chegar nesse Mundial com uma estratégia, porque tipo assim, tem regra, vai ter que ter estratégia, gente. Tem gente que é estratégico, tem gente que tem mais coração, que nem... E não dá pra querer que todo mundo seja o Mika, que finaliza todo mundo, não deixa margem para erro. Não tem como. Ah, não deixa na mão do árbitro. Cara, é fácil de não deixar na mão do árbitro? Lógico que não. Às vezes a diferença de um atleta melhor do mundo pro segundo melhor do mundo é uma vantagem. Então quando o árbitro erra, realmente dói no coração, né? Quando a gente, o árbitro errou, o árbitro escolheu. Mas, gente, é interpretação. Eu até, por exemplo, tem uma luta que tá bem na minha mente, que eu assisti algumas vezes, que é o Kainan versus o Eric Muniz. Cara, pra mim são 2 atletas tops. Eu não tenho nem como julgar os caras no nível que eles estão, aonde eles estão. Mas eu daria a luta pro Kainan. Eu daria a vitória pro Kainan. Tá? Um árbitro deu a vitória pro Kainan. Eu daria a vitória pro Kainan. 2 árbitros deram contra. A minha opinião não conta. Então o Eric Muniz, que é um grande campeão, ganhou. Só que eu achei que o Kainan teve muito mais dificuldade, enfrentou muito mais a luta, como a luta foi empatada, eu daria a luta pra ele. Talvez se eu tivesse no lugar do Kainan, eu teria ficado pé da vida com essa situação, tá? Mas o Eric deve achar que tá certo, as pessoas que torcem pro Eric devem achar que tá certo. Eu não torço nem pro Eric nem pro Kainan, foi tipo visão de professor analisando. E muitas vezes a gente é envolvido pela nossa visão. O que eu gosto mais de ver na luta? O que eu gosto de fazer? Então, assim, se eu gosto muito de fazer guarda, eu acho que quem chama na guarda tá buscando a luta. Já tive muitos alunos que no final da luta puxaram e tentaram movimentar e o árbitro deu pro cara que ficou em pé, sendo que o cara que ficou em pé não progrediu na luta, não tentou. Eu não chamei na guarda pra fugir da luta em pé porque o cara tava me chacoalhando, não. Simplesmente tava cabeça com cabeça se empurrando, várias punições, e o meu atleta foi lá e falou: cara, vou tentar lutar, vou tentar chamar na guarda pra tentar produzir algo. Tentou produzir algo, acabou a luta e o juiz deu pro adversário. Quer dizer, meu atleta, eu sei talvez o árbitro não enxergou isso, mas eu sei que meu atleta foi buscar a luta, foi movimentar, mas o árbitro talvez interpretou que ele fugiu da luta em pé, sei lá. Voltando no Honório, muita gente reclamou no Honório e no Pedro Elias, na desclassificação de finais, teve gente que falou que árbitros querem aparecer mais que os atletas. Pode ser, gente. Pode ser que o árbitro queira chamar atenção e ficar famoso, né? Ele tá numa luta que sabe que muita gente vai ver e queira ficar famoso. Mas eu também, como eu falei, não tenho como entrar na cabeça de um árbitro e julgar isso. O que eu posso julgar é que existe uma regra, eles utilizaram a regra contra o Pedro e contra o Honório e com isso eles foram desclassificados, né? Então, assim, se você entra no campeonato e tem uma regra e usaram a regra contra você e assim, aplicaram a regra, não usaram contra você, mas aplicaram a regra, você sabia que tinha aquela regra, você não pode reclamar, os atletas não podem reclamar, a torcida pode até reclamar, na verdade eles podem até reclamar, mas assim, tem uma regra e a regra foi aplicada. A torcida pode reclamar, mas a regra foi aplicada. Você pode até reclamar que, tá certo, e os caras foram amarrões. Cara, mas assim, eles têm direito também de amarrar. Tipo assim, o cara tá lá, é a pele dele que tá em jogo, quem sou eu pra julgar a luta do... Então os pontos que eu queria cobrir, né, porque pra mim não tem certo nem errado, os pontos que eu queria cobrir sempre vai ter arbitragem. Não quer erro na sua luta, não luta, tá? Sempre vai ter erro. Já sofri com erros, você já sofreu com erro, todo mundo sofre com erro. Segundo ponto, mudar a regra. A regra não pode ser mudada toda vez que acontece um problema. Ela tem que ser analisada e vai ser mudada de ano em ano e tá sempre mudando e tá sempre tendo atualizações. Então assim, e muita gente reclama, tá, mudança de regra e não conhece a regra. Tá dando palpite, tá fazendo comentário e não conhece a regra. Muita gente tá fazendo comentário também porque é envolvido por um sentimento, torce pelo aquele atleta é da minha equipe, então é envolvido por um sentimento e faz um julgamento sem ter realmente imparcialidade, né, sobre a luta que tá analisando, tá bom? Enquanto a comentar e opinar com relação às lutas, com relação à participação dos atletas, a performance do atleta, cara, todo mundo tem direito a participar, todo mundo tem direito a falar. As pessoas, é engraçado, eu analiso os comentários e eu vejo, né, para analisar a mentalidade do ser humano, não para julgar, para analisar, tá, gente? Não tenho como entrar na cabeça das pessoas e julgar e dizer o que é certo e o que é errado, cada um é cada um. Mas é engraçado porque tem gente que fala, você não pode criticar, você é campeão do quê?
cara, tipo, o futebol não existiria se fosse assim, porque a maioria, torcedores, nem jogar bola jogam, a maioria é perna de pau, a maioria não tem preparo físico, nunca jogou num clube, nunca jogou em lugar nenhum, então assim, tipo, cara, e torcem pelo futebol e é o que faz dar dinheiro pro futebol. Então assim, torcida é importante porque torcida é que vai botar dinheiro no bolso do esporte e assim, do atleta. Então, o cara tem direito de falar o que ele quiser. Julgar os atletas? Também. Mas eu tenho minhas opiniões, eu procuro não julgar em termos de caráter, né, as pessoas, a sua índole. Procuro não julgar, isso aí fica pra Deus, Deus que julgue as pessoas, a pessoa que tem a consciência tranquila de botar a cabeça no travesseiro, sendo aquele atleta que usou de maldade, sendo o árbitro que usou de maldade, usou de se prejudicar os outros. Mas eu sempre penso assim, cara, tu já tentou ser árbitro? É difícil pra caramba. Aquele momento, aquele segundo, aquele nervosismo, aquela pressão, é muito difícil. Então é muito fácil daqui querer julgar um árbitro que tá lá jogando uma luta super difícil, super complicada, com 2 atletas tops. E outra, muito difícil querer julgar um atleta que está numa final de campeonato brasileiro contra outro atleta, né, alguns dos melhores do mundo, e você, lógico, quer ganhar, não quer perder, querer dizer que um amarrou, que o outro não amarrou. A regra foi usada, mas julgar que a performance dele não foi boa, ninguém gosta de ver luta amarrada, ninguém gosta de ver luta parada, né? Eu sempre falo para os meus atletas que a gente tem que dar um showzinho, né? Porque as pessoas vão comprar a sua luta, vão comprar você. Mas às vezes tem luta que você tem que ganhar na vantagem, vai ganhar na decisão do árbitro. Às vezes tem luta que não dá pra frente mesmo. Eu não tenho como julgar. Gostaria que tivesse sido uma luta mais movimentada, gostaria que os atletas não tivessem sido talvez tão passivos. Mas eu não tenho como obrigar eles. E eu acho que a regra tem que fazer o que tem, porque tem gente que acha que não tem que usar a regra. Não tem que punir, não tem que desclassificar, e o árbitro quer aparecer mais que o atleta. Não, tem uma regra, você sabia, foi usada contra você, foi colocada, né? Não é que é contra você, foi usada e não favoreceu você porque ela tinha que ser usada. Não quer sofrer com a arbitragem, não participa de nenhum evento que tenha árbitros que são seres humanos. E mesmo tendo VAR, o VAR é analisado por um ser humano. Então não tem pra onde correr. E bora treinar jiu-jitsu, gente, que jiu-jitsu transforma a vida, e o mais importante é isso. É a transformação que o jiu-jitsu está fazendo na vida das pessoas, transformando uma sociedade. Beleza? Valeu, time. Pra mim, parabéns a todos os atletas que competiram, parabéns a todos. E eu fico muito feliz, acho que a parte competitiva é uma parte importante, não é tudo, né? O mais importante é você praticar jiu-jitsu para transformar a sua vida. Os atletas são transformados pelo jiu-jitsu, os praticantes comuns são transformados pelo jiu-jitsu, mas lógico que é uma parte muito divertida e eu sou muito feliz porque tem pessoas que têm coragem de treinar e ir lá para competir, porque trazem emoção para o nosso esporte, é divertido ver as lutas, realmente traz toda essa movimentação. Então assim, o que eu posso fazer aqui é dizer, agradeço aos atletas que têm a cara para botar lá, botam lá o coração, treinam, se desgastam para dar espetáculo, para dar show, mesmo que às vezes acabem amarrando e sendo desclassificados. Meu muito obrigado aos atletas por fazerem o jiu-jitsu ser movimentado, por movimentarem o nosso esporte, tá bom? Time, valeu, manda seu feedback aí, faz seu comentário, manda pra mim, que eu quero pensar junto com você sobre tudo o que aconteceu em termos de regra no jiu-jitsu.